Amados irmãos, o tema de hoje, a palavra de hoje, nós iremos falar do amor de Deus para conosco e nosso amor para com Deus. Aleluia! O amor de Deus para conosco e nosso amor para com Deus. Aleluia! Vou convidar os irmãos para poder prosseguir com a leitura. Salmo 18, no seu versículo 1 a 3. Amados irmãos, nós estamos diante da oração de Davi em gratidão ao nosso Deus por todo o livramento, por toda a proteção que Deus concedeu a ele. Aleluia! Amados irmãos, no primeiro versículo deste capítulo, nós temos Davi a declarar o seu amor para Deus. Nós temos Davi a declarar o seu amor para Deus. Davi diz: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Amados irmãos, se um de nós fosse alguém dizer que eu te amo e não tivesse prova desse amor, se um de nós viesse a nós com alguém dizer que eu te amo, mas não tivesse provas desse amor, nós acreditaríamos nesse amor? Nós não vamos acreditar. Aleluia! Para Deus é diferente. Para Deus é diferente. O amor, Deus não só diz que nos ama, como também prova todos os dias. Ele nos ama. A Bíblia diz em Lamentações, no seu capítulo 3, de 22 a 23, amados irmãos, nós percebemos aqui que Deus, todos os dias, incansavelmente, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele, devido ao seu amor, Ele nos perdoa a todos os dias. Nós somos pecadores, nós pecamos contra Deus. Nós entristecemos a Deus. Nós mentimos. Nós adulteramos. Nós prostituímos. Mas graças à misericórdia de Deus, graças à misericórdia e o amor de Deus, nós somos destruídos. Aleluia! E essa destruição aqui, amados irmãos, não é apenas física. Essa destruição é também espiritual. Quantas batalhas Deus tem estado em nossa frente? E nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E nós, eu, você, como é que nós demonstramos nosso amor para Deus? É que nós provamos nosso amor para Deus. Nós podemos apenas dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Mas quais são as provas do nosso amor para Deus? Aleluia! Amém! A Bíblia diz em João 14:15: se me amares, então guardarás o meu mandamento. Amados irmãos, nós guardamos o mandamento do Senhor. Nós agradamos ao Senhor, guardamos o seu mandamento. Nós colocamos Deus no centro de tudo. Nós apoiamos aqueles que precisam. Nós oramos pelos órfãos. Nós oramos pelas viúvas. Amados irmãos, o amor de Deus não é apenas por palavras. O amor de Deus tem de ser demonstrado pelas ações. Aleluia! Amém! Nós temos aqui Davi, o rei,
o rei ungido por Deus é uma oração de gratidão. Por todos os livramentos que Deus concedeu a ele. Nós temos aqui Davi agradecendo a Deus por todas as batalhas que Deus foi em frente e guerreou contra o inimigo dele. Ele passou por muitas perseguições. Naquela altura, Deus falava diretamente com Samuel. Samuel era a boca de Deus perante o povo de Israel. Deus transmitiu uma mensagem para Samuel, para o seu povo, e Samuel transmitia essa mesma mensagem para o seu povo, e por sua vez o povo transmitia a mensagem que queria para Deus. Samuel. Aleluia. O povo de Israel queriam ser como outras nações. O povo de Israel foi até Samuel e pediu: nós teremos um outro rei além de Deus. Nós teremos um rei que vai batalhar por nós, assim como acontece nas outras nações. Aleluia. Mas eles se esqueceram, amados irmãos, que Deus é rei de todas as batalhas. Ainda assim, Deus advertiu ao povo de Israel, dizendo o seguinte: vai avisar o meu povo que o rei que não foi escolhido segundo o meu coração, ele não será um bom rei. Samuel foi avisar o povo. Ainda assim o povo disse: não, nós teremos outro rei. Acontecia, porém, que pela idade de Samuel, os filhos de Samuel não procediam de acordo com a lei de Deus. E por essa razão o povo queria pedir outro rei. Aleluia. E Deus permitiu que fosse ungido Saul. Mas não era o rei segundo a vontade de Deus. Era o rei segundo a vontade de Deus. Aleluia. Com o passar do tempo, como se esperava, Saul desobedeceu a Deus em dois momentos. Em primeiro momento, Deus ordenou que fosse guerrear contra os amalequitas. Nessa batalha, devesse destruir tudo e não ficasse nada. Mas porque Saul queria agradar ao povo, queria agradar o seu exército, queria agradar a Deus, foi guerrear contra os amalequitas. E quando lá chegou, ele colocou o rei. E não só, como também colocou todas as ovelhas boas. Deu uma ordem para destruir tudo. Desobedeceu a lei, a ordem de Deus. Aleluia. Outro momento em que Saul desobedece a Deus é quando Deus, a lei manda quem devesse oferecer sacrifício devia ser apenas um profeta ou um sacerdote. A ciência de
Saul. Ele não esperou Samuel. Ele ofereceu sacrifício. Desobedecendo assim a lei de Deus. Aleluia. Amados irmãos, Deus começa a preparar a história de Davi. Deus começa a preparar o reinado de Davi. Desde a oração da Ana. Aquela mulher fiel e temente a Deus, que não podia conceber, e era zombada por sua rival, porque não podia conceber. Ana chorava. Diante de Deus ajoelhou-se para poder conceber. Deus escutou a sua oração. Samuel ungiu Saul. Saul desobedeceu a Deus. Saul viveu o suficiente para ungir Davi. Após a unção de Davi, Davi ficou por muito tempo sem de fato reinar no trono de Israel. Amados irmãos, sofreu perseguições de Saul, porque depois de derrotar Golias, já cantavam as mulheres do povo de Israel: Davi é o nosso rei. Davi guerreou e derrotou mais soldados que Saul. Saul ficou com inveja. Quantos de nós irmãos aqui, quando nós vemos um irmão a ter sucesso, a ser exaltado, nós ficamos a fofocar, a falar mal, aquele não devia. Mas quando Deus exalta, ninguém pode querer contra ele. Quando Deus se levanta, ninguém pode querer contra ele. Aleluia. As perseguições não pararam. Amados irmãos, ser de Deus não significa que não teremos tribulações. Ser de Deus não significa que não teremos problemas. Seguir a Deus, ser ungido por Deus, ser exaltado por Deus, não significa que nós não passaremos tribulações. Assim aconteceu com Davi. O reino era prometido a ele. Teve de esperar por muito tempo. Teve de sofrer. Mesmo depois do seu reino, ou melhor, mesmo durante o seu reino, ele teve de sofrer provações. O seu próprio filho, Absalão, foi ao povo de Israel colocar o pai contra o povo de Israel. Se fosse eu, estaria melhor. Na nossa própria casa, pode existir pessoas que não estão felizes por nossos igreja. Pode não existir pessoas que estão felizes por nossos quando é Deus que te exalta, não se passa nada. Aleluia. Diante de todas essas tribulações, Davi permaneceu firme. Davi pecou contra Deus. Davi pecou contra Deus. Mas foi a Deus com o coração de arrependimento. E Deus ouve. Quando nós vamos a Ele, pedimos com sincero arrependimento. E Deus nos libera. Deus nos perdoa. Aleluia. Amados irmãos, qual é o modelo do amor de Davi que Deus espera por nós? Qual é o modelo de amor de Davi que Deus espera de nós? Davi sofreu.
Davi sofreu com tribulações, mas ainda assim permaneceu firme. Não se esqueceu de Deus. Ele coloca Deus no centro de tudo. Amar a Deus, amados irmãos, é amar a Deus em qualquer circunstância. Amar a Deus, amados irmãos, é esperar o tempo de Deus. É esperar o tempo de Deus. Amar a Deus, amados irmãos, é mesmo diante de uma situação de fazer o mal ao seu irmão, escolher viver em paz com nossos irmãos. Davi teve chance para poder matar Saul, mas ele disse: este é o ungido do Senhor. Este é o ungido do Senhor. O modelo de amor que Deus espera de nós é o modelo do amor que Davi demonstrou para Deus. Amados irmãos, nós devemos refletir sobre o amor de Davi em nossas vidas. Em casa, aqui na igreja, na faculdade, no nosso negócio, como nós estamos a demonstrar na prática o amor que nós temos por Deus. Aleluia! Amados irmãos, eu quero chamar a reflexão. Esta é a nossa mensagem de hoje. Mas mais do que ouvir, guardar, nós temos de a praticar. Quero convidar o amado irmão a se colocar de pé para nós podermos orar a nosso Deus, para que Ele possa restaurar o nosso amor, para que Ele possa fazer de nós firmes e tementes a Ele, para que nós não possamos desistir em qualquer tribulação, nós possamos colocar a Deus no centro de todas as atenções. Vamos deixar que Deus governe a nossa vida. Como o povo de Israel, que recusou o rei de reis. Vamos abrir o nosso coração e deixar que Deus governe o nosso coração, que Deus vá em frente das nossas batalhas. Irmão Isaac, vamos orar todos. Senhor, te adoro, te louvo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E obrigado, Pai da glória, pela palavra que veio com cheio de poder. Eu agradeço no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pela graça e misericórdia que o Senhor tem estendido na vida da minha família. Não é fácil, Senhor Santo Deus, não é pela minha vontade, Senhor, e não é pela minha graça, porque nenhuma graça eu tenho, Senhor, a não ser do Senhor. Pai da glória, muito obrigado, Senhor. Eu só quero te agradecer por toda a misericórdia que o Senhor tem estendido na minha vida, pela graça e glória que o Senhor tem manifestado na minha vida, em todos os caminhos que eu ando, Senhor. Somente o Senhor está na minha dianteira, soberano. O Senhor tem me protegido e cuidado de mim, Senhor. Porque, Senhor, meu trabalho é muito arriscado, Senhor. Mas eu saio de casa ileso e vou de casa ileso e ainda próspero, Pai da glória. E graças ao Senhor, meu soberano, meu Rei da glória. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida e alma, Senhor, e a minha casa em suas mãos, para que o Senhor seja o nosso provedor, Pai da glória. Para que o Senhor seja, Pai da glória, aquele que governa a minha vida e a minha família, Senhor. Assim como o Senhor governou, Senhor, a libertação dos filhos de Israel do Egito até Canaã, Senhor. Estes 5 anos, Pai da glória, em todo o percurso da trajetória, Senhor, até que ele chegasse a Canaã, Pai da glória. Foi graças a ti, meu soberano. Não foi pela força de Moisés, não foi pela força de Arão, não foi pela força de Faraó, mas foi pela sua vontade, em nome de Jesus. Dou graças, Senhor, pois o Senhor merece toda adoração e louvor. O Senhor merece toda glória. O Senhor merece toda exaltação. Muito obrigado, Senhor, por me fazer ser vitorioso, Senhor. Por me sempre tornar, Senhor, por ser mais que vencedor. Muito obrigado, Senhor, por desfazer os altares que foram erguidos contra mim.
Obrigado, Senhor, por desfazer, Pai da glória, da ferramenta que se levantou contra mim. Obrigado, Senhor, por descobrir, Senhor, e condenar toda palavra que se levantou contra mim, Jesus. No nome de Jesus, o Senhor, Pai da glória, a condenar as coisas e continua eu te agradeço no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai do céu. Continua comigo todo dia, Senhor. Me ensine a andar em suas veredas, nos seus caminhos, Senhor, Pai da glória. Porque o Senhor é o seu pastor. Eu confio no Senhor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo da sombra da morte, Senhor, eu não temerei, Pai da glória, porque tu estás comigo, Senhor. O Senhor é o meu alvo e o meu princípio. O Senhor é o meu Deus, minha rocha. O Senhor é o meu imordeiro. O Senhor, Pai da glória, é meu alicerce. Aquele que segura a minha casa, a minha finança, o meu futuro, aquele que organiza, Senhor, as batalhas de Cristo. É o Senhor, Jeová, o Rei dos Exércitos, o grande capitão de Deus, o grande é o Senhor, o grande Jeová, ele Shaddai, Yahweh, Senhor, és tu todo-poderoso. Não existe outro como o Senhor, exemplo da glória, em nome de Jesus Cristo. Prestaste o seu nome diante de mim, Senhor. Não te dou mas o Senhor me escolheu primeiro antes de eu nascer. E hoje eu te dou graças, Senhor. Eu te agradeço por me tornar seu servo. Eu estou feliz e satisfeito. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Esta é a palavra, meus irmãos de Deus. Vamos citar em nome de Jesus. Deixa eu ficar, moçada.